Olá, estamos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso em Tecnologia e Gestão Empresarial na FATEC Polo Ipiranga, dezembro de 2019. Somos Ana Paula Vieira da Silva, Antônio Joaquim de Oliveira Júnior e Kelly Regina dos Santos, e trazemos como tema Inovação e Gestão da Diversidade. O presente trabalho contempla a introdução, um breve histórico da diversidade nas organizações no Brasil e no mundo, a diversidade nas empresas, diversidade versus competitividade e produtividade, as vantagens da implementação da diversidade nas organizações e a diversidade e inclusão social no Brasil, onde temos a relação das mulheres e o mercado de trabalho, os negros, pessoas com deficiência e imigrantes refugiados, bem como as suas relações dentro das empresas brasileiras. E também as considerações finais do trabalho. Temos como introdução, o presente trabalho ele visou relacionar a inovação com gestão da diversidade, onde cada vez mais opiniões, experiências e vivências diferentes são peças-chave para o sucesso e sobrevivência das organizações. Hoje, com o mundo cada vez mais globalizado, ele não permite vacilos, e a cada dia surge um novo mercado, onde é preciso inovar e a uma velocidade cada vez maior. Para sua realização, foram correlacionadas as disciplinas estudadas durante o curso, bem como textos e filmes, para discutir sobre a questão: como os administradores brasileiros estão lidando com os conceitos de inovação e gestão da diversidade? Iremos apresentar um breve histórico nas organizações no mundo durante os anos 60, os anos 70, os anos 80 e os anos 90. Mostraremos também nesse trabalho um breve histórico da diversidade nas organizações, tanto no Brasil, na ditadura militar, durante os anos 70 e os anos 90. Falaremos também sobre a diversidade nas empresas, onde as antigas práticas de administração devem ser substituídas por conceitos mais alinhados com os tempos atuais. A propagação da aceitação e do quadro organizacional pelas empresas, visando logicamente uma estratégia lucrativa. Diversidade versus competitividade e produtividade. Veremos o diferencial nas tomadas de decisões e inovações nos produtos e serviços. Confrontar as diferentes experiências, visando um ambiente confortável dentro da empresa. As vantagens da implementação da diversidade nas organizações. O que elas trazem? Elas trazem um estímulo à inovação e à criatividade, a melhora do desempenho financeiro da organização, redução da rotatividade de funcionários e a melhoria da imagem da organização, visando o reconhecimento adequado, entre outras vantagens. Diversidade e inclusão social no Brasil. Práticas de gestão da diversidade. As práticas de gestão da diversidade estão sendo adotadas gradualmente por empresas brasileiras, primeiramente nas empresas com sede em outros países e aos poucos se propagando para os empreendimentos nacionais de menor porte. Avanços tecnológicos. Este movimento se deve em parte pelos avanços tecnológicos no setor de comunicação, que tornou o fluxo de informações mais rápido e, consequentemente, as pessoas começaram a ter maior consciência dos diferentes grupos e gêneros existentes e com os quais passaram a se identificar, se tornando membros militantes dessas comunidades. Este trabalho vai mostrar a diversidade nos seguintes grupos: mulheres, negros, pessoas com deficiência, imigrantes e refugiados. Mulheres no mercado de trabalho.
As mulheres, embora estejam mais presentes no mercado de trabalho, ainda estão bem abaixo dos homens. Segundo dados do Ministério do Trabalho do Brasil, o percentual de mulheres que ocupam vagas de empregos é de 44%. A remuneração recebida pelas mulheres nem sempre é igual à dos homens, mesmo realizando atividades iguais. Jornada de trabalho. A mulher trabalha em média mais horas por semana ao considerar as atividades domésticas e cuidados de pessoas, que por uma questão cultural ainda são consideradas atividades de responsabilidade das mulheres. Mulheres na política. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de dezembro de 2017, o percentual de mulheres na política ainda é muito pequeno, sendo 10,5% na Câmara dos Deputados e 16% no Senado. E para que isso fosse possível, foi necessária a estipulação de cotas eleitorais para garantir a participação feminina. Mulheres nas empresas brasileiras, caso inspirador. Segundo o relatório elaborado pelo Grupo de Pesquisas em Direito e Gênero da Fundação Getúlio Vargas, a Coca-Cola no Brasil representa um grupo de 12 empresas consideradas como as melhores na promoção de mulheres no país. Dentre outras empresas que também se destacaram, segundo a pesquisa, estão a Johnson & Johnson, a Avon, Magazine Luiza e a Schneider Electric. Negros no mercado de trabalho. As empresas brasileiras têm promovido a inclusão de negros no mercado de trabalho. Negros em cargos de comando. Segundo pesquisa do Instituto Ethos, o número de negros em cargos de comando nas grandes empresas brasileiras representam apenas 5,3% das vagas ocupadas. Dentre a maioria das vagas ocupadas por negros estão as que exigem menor qualificação. Remuneração. Em virtude da ocupação de vagas que exigem baixa qualificação, cuja remuneração também é baixa, a média dos salários dos negros no Brasil é inferior à dos brancos. Cotas raciais em concursos públicos. Lei estabeleceu a destinação de 20% das vagas em concursos públicos de âmbito federal para os negros e pardos. Tal medida foi adotada posteriormente por outros entes da federação. Negros nas empresas brasileiras. Caso inspirador. A plataforma digital criada pela HR Tech. A plataforma digital faz o match entre o perfil das empresas e dos candidatos negros. Pessoas com deficiência e o mercado de trabalho. Cota para pessoas com deficiência nas empresas. As empresas brasileiras são obrigadas por lei a terem em seus quadros de funcionários de 2 a 5% de pessoas com deficiência e proporcionar as mesmas condições específicas para que possam desenvolver seu trabalho. Número de pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, em 2010 havia 8.998.671 pessoas entre 18 e 64 anos com deficiências mais severas. Número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em 2017. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, em 2017 havia 441.339 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Cota para pessoas com deficiência em concurso público. Para aumentar o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e cumprir o estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, foi estabelecido por lei o percentual mínimo de 5% e o máximo de 20% dos cargos para pessoas com deficiência nos concursos públicos de âmbito federal. Pessoas com deficiência nas empresas brasileiras. Caso inspirador. A rede de lojas Americanas é uma das empresas que tenta promover a inclusão e a diversidade em sua organização. Porém, dificuldades são enfrentadas pela empresa. Entre elas, falta de política adequada para a inclusão das pessoas com deficiência. Recentemente, uma das lojas da rede foi multada por discriminação contra pessoas com deficiência. Neste estudo também foi abordado a situação dos imigrantes e refugiados no mercado de trabalho. Atualmente no Brasil, contamos com aproximadamente 11.231 refugiados, advindos de países em guerra civil
ou em conflitos militares. Eles têm como barreiras principais idioma e o desconhecimento das empresas contra as formas de contratação e o medo de fiscalização trabalhista ou fiscalização quanto à imigração. Nós temos no Brasil projetos para auxílio a esses refugiados para inserção no mercado de trabalho. Um dos exemplos é a plataforma online Empresas com Refugiados, formado pela Rede Brasil do Pacto Global, Agência da ONU para Refugiados e ONU Mulheres, que é uma plataforma online que tem um banco de dados sobre boas práticas e incentivos à contratação de refugiados. Esses dados eles servem para que sirvam de exemplo para empresas para que essas pessoas consigam trabalho no Brasil. Parceiras desse projeto podemos citar a Sodexo, que conta atualmente com 46 pessoas em situação de refúgio em seu quadro de funcionários, e a instituição Lojas Renner, que tem oferecido cursos de capacitação nas áreas de costura, modelagem, atendimento e vendas para varejo. Este estudo visa comprovar que empresas que incorporam a diversidade em sua cultura organizacional se beneficiam com a presença desses novos elementos que integram a sociedade atual. Atualmente, existem cotas instituídas por lei que obrigam as organizações a incluírem minorias entre seus colaboradores. Porém, a empresa que pretende estar à frente do mercado tem que reconhecer a importância da diversidade e saber como aplicá-la em seu benefício perante as novas configurações do mercado consumidor, e não somente ser uma instituição que prega o politicamente correto sem realmente utilizar o potencial do seu capital humano. Atualmente, mesmo com os movimentos de inclusão que reivindicam a inclusão, ainda temos grandes diferenças salariais e de ocupação de cargos de gestão e liderança baseadas em gênero, etnia e limitações por deficiências. No Brasil, a militância é recente, pois até 30 anos da nossa história, ainda éramos governados por um regime militar, onde a liberdade de expressão era restrita à aceitação de órgãos governamentais. Se continuarmos a investir na educação e superarmos a barreira do preconceito contra a deficiência, raça, gênero e opção sexual, futuramente teremos a integração das minorias ou aqueles que são excluídos historicamente, como as mulheres, negros, deficientes e essa nova classe que surgiu nos países devido à guerra civil e conflitos militares, que são os imigrantes e refugiados. Após esse estudo, entendemos que a inserção da diversidade nas organizações já está em curso, atendendo diversos grupos e etnias. Percebe-se que o que é praticado pela sociedade gradualmente está sendo incorporado pelas empresas, algumas vezes pela exigência da lei, sob pena de perdas financeiras, outras por questão de marketing, para estar alinhado com a nova ideologia
social do politicamente correto, ou espontaneamente, o que é feito por instituições que entenderam que para alcançar um mercado consumidor tão amplo e diversificado, se faz necessário que estes novos elementos estejam em seu organograma, contribuindo ativamente com sua criatividade e inovação, trazendo os novos conhecimentos e suas vivências para dentro dos empreendimentos, de forma a beneficiar mutuamente a relação empresa-consumidor.